Na penumbra matinal que invadia a ampla mansão de colunas imponentes, Gisele Moraes se sentava à sua mesa de café da manhã. As paredes forradas de mármore refletiam os primeiros raios de sol que filtravam pelas janelas altas, espalhando um brilho dourado que contrastava com a expressão fechada de seus olhos castanhos. Gisele mexia distraidamente a colher em sua xícara de café, os pensamentos se embolando em um turbilhão de raiva e frustração. Desde que as ameaças começaram a chegar, cartas anônimas que variavam de advertências vagas a detalhes perturbadores sobre sua rotina, sua vida se tornara uma bolha, apertada e sufocante. Seu pai, o poderoso Roberto Moraes, magnata da moda e dos cosméticos, era um homem de influência e temor, conhecido tanto pelo bom gosto quanto pelo pulso firme nos negócios. Quando ele tomava uma decisão, raramente alguém ousava contestar. A mais recente decisão, a contratação de um guarda-costas pessoal, deixava Gisele com a sensação de que seu espaço, já tão invadido, estava sendo completamente tomado. Ela ouviu o eco dos passos decididos nos corredores, ressoando como tambores que antecipavam um confronto. Levantou-se, ajeitou a camisa de seda e endireitou os ombros. Se seria obrigada a lidar com um protetor indesejado, ela faria isso em seus próprios termos, de cabeça erguida. A porta da sala de estar se abriu com um ranger suave, e ali, emoldurado pela luz do dia, estava Estevan. Ele era alto, com a postura reta e olhar penetrante de quem já havia enfrentado horrores e sobrevivido. O cabelo curto e escuro trazia um ar de austeridade, e a mandíbula firme acentuava sua seriedade. Usava uma camisa de linho leve, cujas mangas dobradas revelavam antebraços musculosos e tatuados, vestígios de histórias não contadas. Os olhos de Gisele se estreitaram, avaliando-o com um misto de curiosidade e desagrado. Estevan parecia distante de qualquer definição de segurança privada com a qual ela estava acostumada. Não usava terno, nem sorria com falsa gentileza. Em vez disso, ele a olhou com um profissionalismo frio, como se já estivesse estudando suas vulnerabilidades, traçando planos, considerando possibilidades. Senhorita Moraes, ele cumprimentou com a voz baixa e controlada, cada sílaba saindo como um comando. Gisele ergueu o queixo com a familiar chama de desafio em seus olhos. Vou ser clara, Sr. Estevan. Não preciso de um guarda-costas. A última coisa de que preciso é alguém dizendo onde posso ou não posso ir. Ele não piscou. Não estou aqui para te dizer onde ir, senhorita. Estou aqui para garantir que você possa ir aonde quiser e voltar viva. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não se deixou abalar. No fundo, havia algo nas palavras dele que ressoava com uma verdade que ela preferia não admitir. O medo. O medo de que aquelas ameaças fossem reais e de que, de fato, sua vida estivesse em risco. Se acha que vai mandar em mim, está muito enganado, ela respondeu, um sorriso de desdém nos lábios. Você não vai controlar a minha vida. Estevan deu um leve passo para frente, os olhos cintilando por um instante, mas ele logo recuperou a máscara de impassibilidade. Com todo respeito, senhorita, não quero controlar sua vida. Estou aqui para garantir que ela continue sua, para ser controlada. Aqueles olhos, que por um momento pareciam duros como aço, suavizaram-se imperceptivelmente, revelando uma sombra de algo mais profundo, algo que ele rapidamente escondeu. Mas foi o suficiente para que Gisele percebesse que estava diante de alguém complexo, alguém com camadas, alguém que não seria intimidado por sua rebeldia. Antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu novamente, e o pai de Gisele entrou, como um rei conferindo seu trono. Seu olhar varreu o ambiente, pousando em Estevan com aprovação silenciosa, e depois em Gisele, que apertou os lábios em uma linha fina de raiva. Roberto sabia que a presença de Estevan era como uma sentença de prisão para sua filha. Ele ignorou a tensão palpável no ar e disse apenas: "Agora você está em boas mãos, Gisele." Sem esperar uma resposta, virou-se e saiu, deixando a filha com seu novo protetor. A sala mergulhou em um silêncio tenso e carregado. Gisele sabia que esse era apenas o começo de uma batalha. Uma batalha não apenas contra ameaças externas, mas contra a invasão de sua independência, simbolizada pelo homem parado à sua frente, inamovível como uma muralha. Ela não sabia, mas aquele instante era o primeiro passo de uma jornada que mudaria para sempre a forma como via a si mesma, e a força que descobriria em um estranho, que por destino ou ironia, acabaria se tornando essencial em sua vida. O amanhecer na mansão Moraes trazia consigo uma rotina forçada.
onde a liberdade de Gisele parecia uma memória distante. O som do portão eletrônico, o murmúrio abafado de carros passando pela avenida movimentada e o farfalhar de folhas das árvores emoldurava as manhãs com um eco de falsa tranquilidade. Esteban, como um sentinela incansável, estava sempre presente. Ele parecia um fantasma que pairava pelos cantos, silencioso, mas sempre atento. Gisele, entretanto, se recusava a se dobrar à nova realidade. Naquela manhã vestia um vestido leve de seda e usava sapatos baixos, uma combinação que lhe daria agilidade para mais uma de suas tentativas de escapada. Ela ensaiava uma desculpa trivial para sair, algo relacionado a visitar uma amiga ou ir à academia. Esteban, posicionado junto à porta da sala de estar, olhou-a com um arqueamento sutil da sobrancelha quando ela anunciou suas intenções. "Vou sair. Não demoro", disse Gisele, fingindo desinteresse enquanto mexia em seu celular. A sala estava envolta em uma luz suave que refletia no olhar perscrutador de Esteban. "Vou com você", respondeu ele, a voz inexpressiva, mas os olhos parecendo captar cada movimento dela. "Não preciso de companhia", Gisele retrucou, tentando disfarçar a irritação. "Sei que você acha que pode se cuidar sozinha, mas não estou aqui por opção, assim como você não tem a escolha de me ignorar. Estamos presos a isso, juntos." Havia um tom naquela última palavra, juntos, que a fez hesitar. Por um segundo sentiu uma onda de confusão e algo mais. Algo que se recusou a identificar. "Faça como quiser", ela disse, revirando os olhos e indo em direção à porta. No caminho, Gisele se movia como quem carrega um peso invisível. A sombra de Esteban, projetada atrás dela, sólida e constante. Durante a caminhada pelo bairro, ela tentou algumas vezes despistá-lo, dobrando esquinas sem aviso e acelerando o passo. Mas Esteban, com sua experiência militar, mantinha uma distância calculada, a expressão inalterada. Por fim, ela parou em um café com vista para a praça. Sentou-se na mesa externa, observando crianças brincando e casais andando de mãos dadas. A nostalgia de dias mais simples invadiu-a, mas sua atenção foi desviada quando Esteban se aproximou, sem se sentar, apenas observando o ambiente com olhos de falcão. "Você faz isso o dia inteiro?" Gisele não pôde evitar a pergunta, uma ponta de sarcasmo em sua voz. "Faz parte do trabalho", ele respondeu, desviando o olhar para o horizonte. "Isso parece vazio. Você é só uma sombra, uma parede que me cerca. Não tem nada além disso", ela provocou, esperando uma reação. Esteban suspirou e, por um momento, o guerreiro inquebrantável deu lugar a uma pessoa real, de carne e osso. "Já houve algo além disso um dia. Mas essa é uma história que deixei para trás." Gisele, pela primeira vez, captou a tristeza em seu tom. Quase como um reflexo, sentiu-se compelida a saber mais, mas a conversa foi interrompida pelo estrondo de uma moto que freou bruscamente na rua à frente. O piloto, vestido com um capacete preto e roupas escuras, sacou uma arma e apontou em direção ao café. O mundo pareceu desacelerar enquanto Gisele prendia a respiração, o pânico a paralisando. Mas antes que pudesse sequer processar o perigo, Esteban se moveu com a precisão de um predador. Em um instante ele estava entre ela e a ameaça, a mão firme segurando-a pela cintura enquanto a empurrava para dentro do café, protegendo-a com o próprio corpo. O som do disparo ecoou pela rua, mas o tiro foi desviado para o alto quando o segurança do café interveio e o atirador fugiu com a moto roncando pela esquina. O peito de Gisele subia e descia com a respiração acelerada. Sentia o calor do corpo de Esteban próximo ao seu, a tensão dos músculos dele ainda em alerta. Quando ele finalmente se afastou, os olhos de Gisele encontraram os dele. Algo havia mudado. A barreira entre profissional e pessoal se dissolvera por um segundo fugaz, deixando-a exposta ao que até então ela se recusava a admitir. Precisava dele. Esteban, por sua vez, olhou para ela, a respiração controlada, mas com uma preocupação genuína no olhar. "Está tudo bem?" perguntou, e dessa vez não havia frieza, apenas a sombra de algo que ele também parecia lutar para esconder. "Sim", Gisele respondeu, a voz um sussurro, enquanto a distância entre os dois parecia infinitamente menor do que antes. Ela desviou o olhar, mas sabia que naquele instante uma linha invisível fora traçada entre eles, e nada seria como antes. A madrugada se estendia em um manto de escuridão silenciosa, e a mansão Moraes estava mergulhada em uma calmaria que beirava o irreal. A cidade lá fora dormia sob um céu sem estrelas, enquanto Gisele, em seu quarto de paredes decoradas com fotografias emolduradas de viagens e momentos familiares, tentava afogar o desconforto em leituras aleatórias.
No entanto, uma inquietação inexplicável mantinha seu corpo em alerta, os olhos escaneando a página sem realmente absorver as palavras. No andar inferior, Esteban permanecia em vigília, encostado à porta com os braços cruzados e a mente aguçada, captando cada som. As sombras jogadas pelas luzes externas cortavam o chão em ângulos duros, como se desenhassem um aviso silencioso. Ele sabia que a ameaça de Carlos, o rival implacável do pai de Gisele, era mais do que apenas um jogo de poder. Era pessoal, e a obsessão de Carlos por vingança podia levá-lo a atos desesperados. Foi então que, no instante que fez o tempo parar, o som de pneus rangendo na calçada ecoou pela entrada. Uma van preta, sem marcações, parou bruscamente, e homens vestidos de preto com rostos cobertos por balaclavas emergiram como sombras famintas. O coração de Esteban acelerou. Sem hesitar, ele sacou a pistola que mantinha em um coldre sob o braço e correu para o andar de cima. A porta do quarto de Gisele se abriu com uma urgência que fez seu coração disparar. Ela se levantou, confusa e já temendo o pior ao ver os olhos de Esteban, mais escuros e intensos do que nunca. Precisamos sair. Agora. O alarme interno da casa soou um segundo depois, enchendo o ar com um grito agudo que cortava a quietude da noite como uma lâmina. Esteban agarrou a mão de Gisele e a puxou para o corredor, onde os passos apressados de seguranças ecoavam como tambores de guerra. Mas ele sabia que, mesmo com toda a equipe de segurança, o risco de Carlos ter informações privilegiadas era real demais. A adrenalina pulsava nas veias de Gisele, enquanto era arrastada por corredores que conhecia tão bem, mas que agora pareciam labirintos de incerteza. No momento em que alcançaram a garagem, o som de vidro estilhaçando ecoou pelas paredes, seguido por gritos e ordens disparadas de todas as direções. Esteban a empurrou para o banco traseiro de um sedã preto e ele mesmo assumiu o volante, arrancando com uma força que fez os pneus cantarem contra o asfalto. As luzes da cidade passavam como borrões indistintos. Gisele respirava com dificuldade, as mãos apertadas contra o estofado, enquanto o rosto de Esteban permanecia inalterado. Uma máscara de determinação. Atrás deles, a van perseguidora avançava, o ronco do motor soando como um predador faminto em meio à noite. Esteban manobrou por ruas estreitas e desertas, conhecendo os becos e atalhos, como se tivesse memorizado o mapa da cidade. Em um movimento rápido, ele desviou para uma rua secundária, cortando a van de vista por alguns preciosos segundos. Gisele olhou para ele, o coração ainda disparado, e pela primeira vez, não havia sarcasmo em seu olhar. Apenas uma confiança resignada e algo mais, um respeito que ela não podia mais negar. Vamos para um lugar seguro fora da cidade. Não posso arriscar que voltem a nos encontrar tão cedo, ele disse, a voz ainda firme, mas com um leve tremor. Uma fração que Gisele percebeu ser vulnerabilidade disfarçada. Horas se passaram enquanto cruzavam estradas sinuosas que levavam a uma propriedade isolada à beira de um lago, cercada por árvores cujas copas densas abafavam qualquer som da noite. Ali na cabana que se erguia com suas tábuas antigas, eles encontraram um refúgio temporário. A noite envolvia o local em um manto de silêncio. Gisele sentou-se em uma cadeira de madeira, ainda sentindo a adrenalina aos poucos se dissipando de suas veias, enquanto Esteban verificava cada janela e porta, certificando-se de que estavam trancadas. Por quanto tempo vamos ficar aqui? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Esteban se virou e, pela primeira vez naquela noite, ele a olhou como um homem, e não apenas como seu protetor. Até eu ter certeza de que está segura, respondeu, com um cansaço que misturava preocupação e determinação. O silêncio que se seguiu era pesado, mas diferente de antes. Agora havia uma compreensão tácita entre eles, um reconhecimento do que ambos estavam dispostos a fazer, de até onde iriam para proteger e resistir. Gisele observou Esteban, a tensão do momento revelando linhas de expressão em seu rosto que antes ela não notara. Ele não era apenas um guarda-costas, era um guerreiro marcado por lutas que iam além do que os olhos podiam ver. Por que você faz isso? Ela perguntou de repente, a curiosidade genuína brilhando em seus olhos. Ele desviou o olhar para a escuridão além da janela, onde o reflexo da lua tocava a superfície do lago. Porque eu já perdi o que era mais importante uma vez. Não vou deixar isso acontecer de novo. Ela sentiu um nó na garganta, sem saber como responder. Algo mudava ali, lentamente,
Conforme as sombras da noite e a proximidade forçada revelavam segredos e despertavam emoções que até então haviam sido cuidadosamente mantidas em silêncio. O perigo ainda o cercava, mas pela primeira vez Gisele sabia que não estava sozinha, e pela primeira vez se permitiu sentir-se protegida de um jeito que jamais imaginara. A brisa salgada soprava pela janela aberta, trazendo consigo o cheiro familiar do mar e o som rítmico das ondas quebrando na areia. A pequena cabana de madeira, afastada de qualquer vestígio de civilização, estava envolta em uma serenidade que parecia pertencer a outro mundo. As paredes, cobertas por antigos retratos de marinheiros e mapas desbotados, refletiam uma nostalgia que parecia conversar com as almas de quem buscava refúgio ali. Gisele estava sentada no velho sofá de tecido desgastado, os pés descalços enfiados sob as pernas, tentando se aquecer com uma xícara de chá que Estevan fizera minutos antes. O silêncio entre os dois era mais pesado que o usual, preenchido pelo som reconfortante da natureza lá fora. Ela olhava fixamente para as gotas de condensação na borda de sua xícara, mas sua mente vagava em pensamentos caóticos, misturados entre a adrenalina do perigo e a estranha sensação de segurança que Estevan proporcionava. Ele estava parado próximo à porta, de costas para ela, os olhos fixos na linha do horizonte que se desfazia em tons de cinza e azul. As sombras projetadas pela luz amarelada do lampião desenhavam contornos rígidos em seu rosto e braços, evidenciando cicatrizes que Gisele nunca perguntara sobre, mas que agora ansiava entender. O silêncio já não era mais suficiente. Estevan, a voz dela soou hesitante, mas carregada de uma necessidade urgente de quebrar a barreira entre eles. Ele virou a cabeça apenas o suficiente para vê-la de canto de olho, mas não disse nada, esperando que ela continuasse. Você nunca falou sobre por que escolheu esse trabalho. Por que se expõe assim, arriscando a vida por pessoas como eu? Ele fechou os olhos por um breve momento, como se a pergunta trouxesse à tona uma onda de memórias difíceis de conter. Caminhou devagar até a cadeira de madeira em frente a ela, puxando-a e se sentando com os cotovelos apoiados nas coxas, as mãos entrelaçadas. Não foi uma escolha fácil, começou, a voz rouca com uma profundidade que Gisele nunca ouvira. Eu servi no exterior, em lugares que só existem nos pesadelos de pessoas comuns. Vi amigos e irmãos perderem a vida em questões de segundos. Quando voltei, senti que devia algo a eles, algo que nem a medalha mais dourada poderia pagar. Ela respirou fundo, sentindo um aperto no peito. A sinceridade nos olhos dele era quase insuportável, como se ela estivesse invadindo um espaço que não deveria. E por que continua? Por que não parou, depois de tudo isso? Ele hesitou antes de responder, os músculos de sua mandíbula se contraindo enquanto processava suas palavras. Porque proteger é tudo o que sei fazer. E algumas vidas valem a pena ser protegidas, mesmo que eu tenha que sacrificar a minha paz por isso. Aquela resposta a atingiu como um soco no estômago. Ele estava ali frente a ela, não como o protetor inabalável que conhecera, mas como um homem marcado pela dor e pela necessidade quase obsessiva de evitar mais perdas. Sentiu que suas próprias barreiras desabavam lentamente. Não é justo, sabe? Ela quebrou o silêncio, a voz embargada. Eu passei a vida tentando ser a filha perfeita, herdando as expectativas de uma família que sempre esperou demais e deu de menos. E aqui estamos nós, você e eu, cercados pelo peso de escolhas que nem sempre foram nossas. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Gisele não era apenas uma herdeira teimosa e rebelde. Ela era uma jovem que lutava contra o próprio destino com a mesma intensidade com que ele lutava para protegê-la. Um sorriso triste se formou em seus lábios, e então ele fez algo que nunca imaginou. Estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Eu entendo mais do que você pensa, Gisele. As palavras ficaram no ar, suspendendo o tempo. O calor do toque de Estevan trouxe à tona um turbilhão de sentimentos que ela tentava negar desde que ele entrara em sua vida. Sem pensar, ela inclinou o rosto, sentindo a textura áspera dos dedos dele em sua pele. O mundo ao redor se apagou. Não havia ameaças, passado ou deveres, apenas aquele momento. Ele se inclinou, e seus lábios se encontraram com a suavidade de quem guarda um segredo há tempo demais. O beijo começou hesitante, uma exploração cuidadosa, mas logo se tornou uma confissão silenciosa de medos, desejos e promessas não ditas. A intensidade do toque e a pressão crescente fez com que ambos se esquecessem, mesmo que por um segundo, das muralhas que ergueram ao longo de suas vidas.
Quando se afastaram, ainda próximos o suficiente para sentirem a respiração um do outro, os olhos de Estevan estavam nublados com um misto de desejo e culpa. Ele fechou os olhos, balançando a cabeça levemente, como se estivesse lutando contra uma batalha interna. Isso complica as coisas, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Eu sei, respondeu Gisele, a voz um fio de voz, mas repleta de certeza. E naquele instante, ambos perceberam que, por mais que o dever os afastasse, a conexão entre eles era inegável e mudaria tudo dali em diante. As ruas de São Paulo cintilavam sob as luzes dos postes e faróis, enquanto o trânsito formava um emaranhado de movimento e caos. A cidade que nunca dormia parecia observá-los de volta, como se soubesse que sob a fachada de rotina, algo estava se rompendo. Gisele e Estevan haviam retornado à mansão, mas o ambiente já não parecia o mesmo. Havia uma tensão invisível que pairava no ar, um magnetismo que ambos sentiam, mas não reconheciam abertamente. O beijo na cabana ainda era uma lembrança viva, queimando sob a superfície de olhares desviados e conversas curtas. Gisele tentava se ocupar com seus compromissos de trabalho, revisando projetos e participando de reuniões em seu escritório decorado com linhas modernas e obras de arte contemporânea. Mas sua mente frequentemente vagava, rememorando a intensidade dos momentos partilhados com Estevan. Cada vez que ele entrava no cômodo para uma checagem de rotina, seu coração disparava, e ela precisava de toda a sua força de vontade para manter uma expressão composta. Estevan, por sua vez, se agarrava à disciplina que anos de serviço militar haviam incutido nele. Cada vez que seus olhos se demoravam mais do que o necessário em Gisele, ele desviava o olhar, castigando-se mentalmente por permitir que suas emoções assumissem o controle. Mas a luta interna se tornava mais difícil a cada dia, especialmente quando ela passava por ele, o perfume suave a deixá-lo tonto por um instante. Foi numa tarde nublada, durante uma reunião familiar com investidores e conselheiros, que o pai de Gisele finalmente deu o golpe que vinha preparando. Roberto Moraes, com sua presença altiva e olhar que jamais deixava nada passar, chamou Estevan para uma conversa privada em seu escritório. A porta fechada emitia um som oco que reverberava no peito de Estevan. Estevan, começou Roberto, sentando-se atrás de sua imponente mesa de mogno. Não vou me estender. Notei que a relação entre você e minha filha está se estreitando de maneira que não acho apropriada. O coração de Estevan deu um salto, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Com todo o respeito, senhor, minha prioridade sempre foi, e sempre será, a segurança de sua filha. Roberto inclinou-se para a frente, entrelaçando os dedos. Espero que seja assim, porque se isso mudar, você não terá mais um lugar aqui, entendido? Estevan assentiu uma única vez, as palavras de Roberto pesando como uma âncora, mas por dentro, a tempestade rugia. Ele se perguntava se era forte o bastante para manter a promessa implícita naquela conversa. Naquela noite, Gisele subiu ao terraço da mansão, buscando ar fresco para clarear os pensamentos. Ela não sabia o que seu pai havia dito, mas notou a rigidez renovada em Estevan, como se ele tivesse erguido uma nova muralha entre eles. Ela o encontrou ali, de pé sob a lua pálida, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido no horizonte. Você está diferente, disse ela, rompendo o silêncio, a voz carregada de uma suavidade que o fez fechar os olhos por um momento, apenas para se recompor. Precisamos manter as coisas em seus lugares, Gisele. Ele respondeu, com um tom que parecia uma tentativa desesperada de se convencer. Por que você insiste em lutar contra isso? A pergunta dela vinha sem rodeios, tocando a raiz do problema com uma precisão que o fez encolher os ombros em um gesto defensivo. Antes que ele pudesse responder, um barulho distante de pneus cantando na estrada atraiu a atenção de ambos. Estevan imediatamente entrou em modo de alerta, puxando Gisele para longe da borda do terraço com um movimento brusco. O som de um motor acelerado crescia, e então um carro preto emergiu da escuridão, disparando em direção ao portão da mansão. O vidro do carro desceu e, por um instante, a sombra de um rosto conhecido. Carlos. Apareceu antes de um tiro ecoar pelo ar. Estevan reagiu como soldado treinado que era. Em um movimento rápido, protegeu Gisele com o corpo, empurrando-a para o chão, enquanto a bala ricocheteava nas grades do portão. O som de pneus derrapando e o carro se afastando sinalizaram o fim da ameaça imediata. Mas o silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o instante do ataque. Os olhos de Gisele, arregalados, encontraram os de Estevan, e neles ela viu mais do que medo.
Viu a decisão que ele tomara, mesmo antes que ela percebesse o que significava. Ele a segurava com uma força protetora, o peito subindo e descendo rapidamente. Naquele instante, o véu da disciplina caiu, e o homem que lutava contra sentimentos que há muito havia enterrado veio à tona. Eu não posso fazer isso, Gisele. Ele sussurrou, a voz rouca de emoção e exaustão. Não posso fingir que você não significa mais do que meu dever. Ela levou a mão ao rosto dele, sentindo a barba por fazer e o calor que irradiava de sua pele. Então não finja, respondeu, a voz dela igualmente carregada, desafiadora e vulnerável. Steven não respondeu. Não havia palavras suficientes para explicar o que se passava entre eles, a mistura de dever, desejo e a promessa velada de que nada mais importava além de mantê-la a salvo. Mas o olhar que trocaram dizia tudo. A batalha interna estava longe de acabar, mas a linha entre o amor e o dever já havia sido cruzada. A chuva fina que cobria a cidade de São Paulo parecia um espelho do estado de espírito de Estevan. As gotas se chocavam contra a janela da mansão, escorrendo como lágrimas que ele nunca permitiria que fossem vistas. A decisão de se afastar de Gisele não havia sido fácil, mas ele a tomara com a firmeza de um soldado em campo de batalha. Ele sabia que se deixasse o coração ditar suas ações, colocaria a segurança dela em risco. Cada passo que dava para longe dela era uma traição silenciosa ao desejo que o consumia, mas sua lealdade ao dever ainda era mais forte, ou ao menos era o que ele tentava acreditar. Gisele, por outro lado, não sabia se sentia mais raiva ou dor. Estevan havia desaparecido de sua rotina, assumindo um posto de guarda em um dos perímetros externos da mansão, mantendo distância e evitando qualquer encontro direto. O vazio deixado pela ausência dele doía mais do que qualquer ferida física, e a sensação de abandono despertava nela uma determinação que beirava a fúria. Foi durante um jantar tenso com seu pai que ela finalmente quebrou o silêncio. Eu não vou continuar vivendo sob o seu controle, ela disse, a voz firme e cortante. Os olhos de Roberto Moraes, que estavam fixos em um documento de negócios, se ergueram para encontrá-la. Ele franziu o senho, o ar de autoridade inabalável marcando sua expressão. Gisele, tudo o que faço é para o seu bem. Estevan é um empregado, nada mais. E você precisa entender que há limites que não podem ser cruzados, afirmou, como se estivesse discutindo um assunto trivial. Ele é mais do que isso, pai. E você não tem o direito de decidir quem é importante para mim. A determinação em sua voz fez com que o silêncio caísse sobre a sala como uma sombra. Roberto, pela primeira vez, pareceu surpreso. Mas antes que pudesse responder, o som de uma explosão abafada vindo da entrada ecoou pela mansão. O caos se instaurou em segundos. A equipe de segurança correu, gritos encheram os corredores, e em meio à confusão, Gisele foi puxada por um braço forte. A visão de Carlos, com um sorriso cruel sob a barba grisalha, fez seu estômago revirar. Antes que pudesse gritar, uma mão enluvada cobriu sua boca, e o mundo escureceu em um segundo de terror absoluto. Horas depois, a notícia da captura de Gisele já circulava entre os homens da segurança, e o desespero tomava conta do ambiente. Estevan, que havia passado os últimos dias lutando contra a vontade de vê-la, sentiu o sangue gelar ao ouvir a notícia. Sem pensar, sua mão apertou o coldre de sua arma. Não havia mais código de ética ou promessas vazias que o contivessem. Seu mundo girava em torno de um único objetivo: resgatar Gisele. A localização onde Carlos a mantinha era uma construção antiga e isolada, um armazém abandonado à beira de um rio. O ar estava úmido e cheirava a metal enferrujado e promessas quebradas. Gisele, amarrada a uma cadeira de madeira, sentia as mãos formigarem pela falta de circulação, mas seu olhar estava firme, enfrentando Carlos com a dignidade de alguém que se recusava a ser vítima. Eu poderia tê-la poupado desse constrangimento, sabe? Carlos andava em círculos ao seu redor, cada palavra gotejando veneno. Mas seu pai merece sentir o que é perder. E você, minha querida, é o peão perfeito. Antes que ele pudesse dizer mais, um som distante e abafado de passos e uma breve troca de tiros ecoaram. O semblante de Carlos endureceu, e ele ergueu a mão para sinalizar a seus capangas que fossem investigar. O tempo pareceu se esticar, até que uma porta de metal foi chutada com força. E lá estava Estevan, com os olhos acesos de uma raiva que ele nunca havia deixado transparecer antes. Os próximos segundos foram uma mistura de adrenalina e movimentos frenéticos. Estevan se movia como uma sombra,
desarmando e neutralizando os homens de Carlos com uma eficiência assustadora. Carlos sacou sua própria arma, mas hesitou ao ver a determinação crua no olhar de Esteban, dando-lhe a fração de segundo necessária para agir. Com um golpe rápido, a arma caiu da mão de Carlos e ele foi jogado com uma das paredes enferrujadas, gemendo com a força do impacto. Esteban correu até Gisele, libertando suas mãos com dedos que tremiam levemente, a primeira evidência da tensão acumulada. Os olhos dela, cheios de um alívio misturado com lágrimas não derramadas, encontraram os dele, e por um instante, o mundo parou. Sem pensar, ele a puxou para si, envolvendo em um abraço tão forte que parecia querer selar uma promessa que não podia ser quebrada. Eu disse que não deixaria isso acontecer, ele murmurou, a voz baixa, carregada de emoção. Eu sabia que você viria, ela sussurrou de volta, um sorriso trêmulo se formando em seus lábios. O momento foi breve. O som de sirenes ao longe indicava que o restante da equipe de segurança estava a caminho, mas naquele instante, enquanto Esteban segurava Gisele em seus braços, ele soube que a escolha impossível que fizera de se afastar jamais seria uma opção verdadeira novamente. Ele a protegeria, mas agora sem reservas, sem barreiras e a qualquer custo. As sirenes se aproximavam, mas o mundo parecia suspenso em um segundo interminável. Esteban, os músculos retesados e a respiração ofegante, manteve Gisele protegida atrás de si, os olhos fixos em Carlos, que se levantava com um sorriso torto de quem se recusa a admitir a derrota. Os capangas de Carlos, agora em menor número e hesitantes, posicionavam-se com armas erguidas, formando um círculo de tensão que ameaçava estourar a qualquer instante. Você acha que acabou, soldado? Carlos cuspiu as palavras, um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca. Ele ainda mantinha uma arrogância que desafiava a lógica, mesmo com a derrota estampada em seu rosto. Esteban não respondeu. Seu foco era absoluto. Seu corpo, um arco tensionado pronto para disparar a qualquer sinal de movimento. Ele sabia que não havia espaço para hesitação. Com uma precisão letal, avançou sobre o primeiro capanga à sua frente, desarmando-o em um movimento que misturava força bruta e elegância. O som de metal caindo no chão ecoou, e em um instante a confusão se espalhou entre os homens de Carlos. Gisele observava tudo com o coração disparado, presa entre o terror e a esperança. Cada movimento de Esteban, cada golpe e desvio, era uma dança de sobrevivência que parecia mais um ato de amor do que simples dever. A luta avançava em uma mistura de gritos, disparos e golpes que se desenrolavam como um turbilhão. Finalmente, com o último movimento de impacto, Carlos foi jogado contra a parede com uma força que fez as tábuas de madeira rangerem. Seus capangas restantes caíram em retirada ao som das sirenes, agora estridentes. A respiração de Esteban estava pesada. Ele se virou para Gisele, e o olhar entre eles era um misto de alívio e emoção crua. Não havia mais palavras não ditas, apenas a evidência de tudo o que haviam passado para chegar ali. Gisele avançou, jogando os braços em torno dele, sem se importar com as lágrimas que finalmente rolaram por seu rosto. Eu achei que ia te perder, ela murmurou, a voz trêmula contra seu peito. Você nunca vai me perder, Esteban respondeu, a mão em seus cabelos, como se reafirmasse que ela estava ali, segura, junto a ele. Quando a equipe de segurança e a polícia chegaram, Carlos foi levado, a expressão em seu rosto agora uma sombra de derrota. O caos se dissipava aos poucos e Gisele, ainda aninhada a Esteban, viu seu pai se aproximar, o rosto sério e marcado pela preocupação. Roberto olhou para a cena. Sua filha segura nos braços do homem que ele outrora julgara inadequado. Aquele momento dizia mais do que palavras poderiam. Esteban, Roberto começou, com uma hesitação que parecia estranha em um homem de sua postura. Eu estava errado. Ele olhou para a filha, e o orgulho misturado com alívio suavizou suas feições. Obrigado por proteger o que é mais importante para mim. Gisele se afastou o suficiente de Esteban para olhar para o pai, a surpresa e a gratidão claras em seus olhos. O que se seguiu foi um silêncio reconfortante, onde as batalhas travadas não apenas contra Carlos, mas contra seus próprios medos e dúvidas, foram reconhecidas. Dias depois, o sol brilhava com uma luz dourada sobre a pequena capela de pedra na encosta de uma montanha. As ondas abaixo batiam suavemente contra as rochas, um lembrete constante da força e da renovação. A cerimônia era privada, apenas para os mais próximos. Um reflexo do amor que floresceu em meio ao caos e que agora encontrava paz. Gisele, em um vestido simples,
mas de uma beleza etérea, caminhava em direção a Esteban, cujo sorriso raro e sincero iluminava seu rosto. Quando trocaram os votos, não houve promessas grandiosas, apenas as palavras sinceras de duas pessoas que haviam encontrado refúgio uma na outra. O beijo que selou a cerimônia foi um testemunho não só do amor que sentiam, mas da jornada que os levara até ali. Uma prova de que, mesmo com todas as adversidades, o destino sempre estivera ao lado deles. Finalmente, livres do medo e das sombras do passado, Gisele e Esteban olharam para o futuro com uma certeza serena. Eles haviam conquistado o direito de viver o amor, sem barreiras, sem culpas, e com a promessa de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Obrigado por acompanharem a história de Gisele e Esteban. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar com quem ama um romance emocionante. E não saiam ainda. O próximo vídeo que aparecer na tela está repleto de momentos intensos e reviravoltas que vão te prender do começo ao fim. Vocês não vão querer perder essa próxima aventura. Até mais!